A gente está recebendo muitas mensagens de vocês sobre a Death Cross, ou Cruz da Morte, no gráfico diário do Bitcoin. A estratégia minha e da Kaká é de hodl, de acumular Bitcoins para o longo prazo. Mas, invariavelmente, todo mundo que está no mundo cripto acaba, sim, acompanhando os gráficos e aprendendo a ler essa linguagem. Então, eu vou mostrar nesse vídeo aqui o que está acontecendo no gráfico diário do Bitcoin e o que você precisa ficar de olho. Então, esse é o gráfico diário do Bitcoin. Aqui a gente observa o preço dele, essa desabada que deu aí nas últimas semanas. Em verde a gente tem a média móvel de 50 dias e em vermelho a média móvel de 200 dias. E o que acontece? Toda vez que a média móvel de 50 dias cruza para baixo da média móvel de 200 dias, acontece o que se chama Cruz da Morte, Death Cross, que seria um indicador de análise gráfica de baixa do Bitcoin no curto e médio prazo. Então, a gente pode observar que elas estão se aproximando justamente depois dessa queda e se houver esse cruzamento, é um indicador de possível queda dos preços no curto e médio prazo. Por que eu estou falando isso, né? Normalmente aqui no Zcrypto a gente utiliza mais dados fundamentalistas, a gente não olha muito pelo lado análise gráfica. Mas é curioso observar esses indicadores e entender esse contexto, o que isso tudo significa, porque no fim das contas a análise gráfica também é um indicador psicológico do mercado. E o que acontece? O Bitcoin, essas duas médias móveis não tinham se cruzado desde o início ali da subida de preços que aconteceu por volta de abril de 2020. Então esse foi o momento que aconteceu uma Golden Cross, então uma cruz dourada, quando a média móvel de 50 dias ficou acima da média móvel de 200 dias, que é em vermelho. E a mesma coisa aconteceu, o oposto aconteceu na verdade, ali depois de março de 2020, quando teve aquela queda brusca, né? Então a média móvel de 200 dias em vermelho subiu acima da média móvel de 50 dias. Então a gente observa que essa dança das médias móveis, ela acontece ao longo de toda a história do Bitcoin. Então se a gente botar aqui em 2020, aconteceram 3 desses cruzamentos. Então a gente vai observando isso nos movimentos de longo prazo. Contudo, tem uma grande diferença quando isso acontece nas bull runs. Normalmente, deixa eu botar aqui na minha apresentação. Então, o que a gente observa nesse gráfico aqui, que é o gráfico logarítmico de toda a história do Bitcoin, né, o histórico de preços, nos últimos 2 ciclos, toda vez que o Bitcoin bateu a sua máxima histórica no pico do mercado e caiu, e aconteceu uma Death Cross, por exemplo, aqui em 2015 e aqui em 2018, foi justamente o sinal do bear market, que acabou de vez a subida de preços e significou um longo período aí de quedas até o início do próximo ciclo. Então isso aconteceu em 2018 e em 2013, logo depois da TH. Então se isso acontecer agora, pode ser sim um reflexo do fim do ciclo do Bitcoin. Só que o curioso é que isso sempre aconteceu mais de 100 dias depois da TH. E a gente está aí por volta de 60 dias no máximo desde a última TH, né? Vou até botar ali no gráfico depois. Então é um período muito mais curto para para acontecer uma Death Cross e justamente acontecer esse sinal de análise técnica de baixa do Bitcoin. Então isso também significaria que é um ciclo também mais curto em vários sentidos, né? Ele não subiu de acordo com as expectativas tanto do Stock to Flow quanto do Stock to Flow Cross Assets, que é o Stock to Flow S2F e o S2FX. E se isso acontecesse, se a bull run não chegar nos níveis previstos do Stock to Flow e justamente ser um ciclo mais curto, isso também significaria que a teoria Stock to Flow seria invalidada. Então teria um impacto muito grande no mercado, inclusive em todo o mercado cripto, né, que ainda é extremamente correlacionado ao Bitcoin. Então se o Bitcoin fizer um ciclo mais curto, é provável que as altcoins e as outras criptos também caiam junto com o Bitcoin se for o início do bear market. A gente vai ter que esperar e o Bitcoin vai ter que se mostrar aí nos próximos dias, vai ter que subir o seu patamar de preço para continuar validando e a teoria Stock to Flow se manter ainda como válida para o mercado cripto. Pode ser que esse ciclo também seja algo muito parecido com o ciclo de 2013, né? Onde o Bitcoin ele teve uma alta, ele corrigiu bastante, caiu ali, chegou a cair 84% e depois ele voltou a subir. Isso pode acontecer de novo, mas se isso acontecer, vai ser o primeiro ciclo em que vai acontecer uma Death Cross e mais adiante a recuperação da subida do Bitcoin.
Então é para esse indicador que muitos traders do mercado estão olhando agora, para essa possível Death Cross, ou Cruz da Morte do Bitcoin, e a gente vai acompanhar de perto tudo isso. Então esse foi um vídeo um pouco mais trader de análise gráfica aqui, para mostrar para vocês o que a galera tá falando aí, o que é essa tal de Death Cross do Bitcoin. Mas lembrando que para quem acumula para o longo prazo, acumula satoshis e vai tentando fazer o seu DCA, o preço médio, esses indicadores são mais para tentar entender a psicologia do mercado. E se Bitcoin cair, desabar e realmente entrar no novo bear market, são novas oportunidades de comprar Bitcoin a um preço mais baixo e fazer um preço médio melhor. Então, para quem é Bitcoiner, holder e faz DCA na veia, foco no longo prazo e até a próxima.